Fala galera, se você quer destravar a sua lógica de programação, eu vou te dar nesse vídeo aqui algumas dicas que me ajudaram muito a destravar e a melhorar minha lógica de programação. E passei bem direto e reto no assunto aqui. A primeira coisa que você deve entender é que existe um problema, você deve resolver aquele problema e você tem que entender bem aquele problema. Eu acho que uma das maiores dificuldades para quem tem dificuldade com lógica de programação é justamente isso, é querer programar antes mesmo de pensar como resolver aquele dali. Primeiramente, você tem que pensar, tem que raciocinar, imaginar como você resolveria aquele problema para depois sim você ir lá e resolver. Por exemplo, eu escrevi aqui um código bem simples que basicamente vai tratar de uma coisa do dia a dia da gente, né? Que é escolher uma roupa, por exemplo, ou um acessório. Eu vou aqui mostrar o método, vou explicar o método de uma forma de leitura, não é nem um código em si, mas é mostrando como eu pensei e como você deve pensar também. Por exemplo, esse método aqui, ele tem por nome escolher roupa. Então, basicamente aqui eu tenho dois parâmetros, que um é temperatura e o outro é vai sair. Basicamente, temperatura vai me dizer quantos graus está e vai sair vai me dizer se eu vou sair ou não. É um booleano aqui, true ou falso, e a temperatura aqui é um inteiro. Então, eu levantei três questionamentos aqui. Poderiam ser mais, poderiam, mas é só para vocês entenderem. Por exemplo, aqui nesse primeiro if aqui, eu fiz uma pergunta. Se temperatura for menor do que 20, que já é considerado assim, na minha opinião, um pouquinho frio, e eu vou sair, então me retorna um casaco. Isso eu uso no dia a dia, né? Eu, você, todas as pessoas usam no dia a dia. Que a loja de programação você começa, depois de um tempo, a utilizar na sua vida, no seu dia a dia. Por exemplo, se você vai sair de casa, você tem que pensar antes, tá chovendo, tá calor, tá frio, enfim, você tem que tomar decisões antes de tomar uma ação. Então é exatamente dessa maneira que funciona a loja de programação. Você pensa, raciocina no que vai ser feito e depois você vai lá e faz. Então nesse caso aqui eu pensei o seguinte: se a temperatura for menor que 20 e se eu for sair, então eu quero um casaco. Porque na minha cabeça vai estar frio, então eu preciso de um casaco. Mas se a temperatura ela for maior ou igual a 30 já é um calor, né? Já tá meio quentinho, né? Então não tem necessidade de andar com casaco, por exemplo. E aqui eu ainda coloquei uma condição de ou, né? Se a temperatura for maior ou igual a 30, ou eu não vou sair, porque aqui, se vocês prestarem atenção, aqui é um booleano. Vai sair, ele, no caso aqui, recebeu, ó, aqui em cima, deixa eu mostrar aqui a vocês. Vai sair, recebeu true. Então, é basicamente, se você vai sair, vou, sim, confirmando. Então, vai sair, sim. Só que quando tem esse sinalzinho aqui, esse operadorzinho aqui, ó, ele nega o que tá aqui. Então, se aqui é true, ele se torna falso. False. Então, basicamente, se a temperatura for alta e eu não vou sair, roupa leve. Beleza. E aqui a última condição, basicamente, se não for nenhum das duas aqui, roupa normal. Beleza, eu queria assim um caso só um default ali, um padrão. Se não se encaixar em nenhum desses casos aqui, ele basicamente vai cair aqui. Beleza? Então, o que é que você precisa entender na lógica de programação? Você está com um problema. Você precisa escrever um código que vai analisar se é necessário você sair de casaco ou de roupa leve. Pensa num problema do dia a dia, pensa em algo comum da sua vida. Depois você começa a pensar algo mais complexo. Mas inicia com algo mais simples, algo do seu dia a dia, como esse caso aqui que eu levantei aqui agora. Aí você começa a pensar, pô, quando é que eu uso casaco? Aí você pode pensar, quando tá frio, e se eu for sair e tiver frio, então eu tenho que usar casaco. Aí você vem aqui e monta uma condição aqui, como eu fiz. Temperatura tá baixa e eu vou sair. Então isso significa que eu tenho que colocar casaco. Entendeu? Isso é algo lógico. Entendeu? Você vai montando de acordo com a condição que é proposta para você. Então vamos pensar um pouquinho aqui, um pouco fora desse escopo aqui. Você está na sua casa, aí você está deitado na cama e você tem que trocar de roupa. Aí você pensa, eu estou aqui deitado, depois eu tenho que me levantar, obviamente, ir até o guarda-roupa, escolher uma roupa e trocar de roupa. Então você teve alguns passos até de fato você estar com sua roupa nova trocada, digamos assim. Esses passos basicamente é a lógica, é o processo que você criou mentalmente ali para executar aquela ação. Então, isso é a lógica de programação. É você, basicamente, ter uma tarefa a ser feita, uma resolução de um problema e você analisar como você vai resolver aquele problema
E basicamente você vai documentar. Foi o que eu fiz aqui. Eu documentei, eu codifiquei, né? Documentar que eu falo escrever, né? Você pode escrever até antes mesmo de fazer o código. Você pode sentar, botar um bloco de notas e escrever passo a passo, um mapa mental. Você, pô, eu vou levantar. Depois que eu levantar, eu me direciono até o guarda-roupa, escolho a minha roupa, boto a roupa e tô pronto. Então, basicamente, a ideia é essa, para que você comece a destravar a sua lógica de programação. Pensa em coisas do dia a dia, pensa em coisas fáceis, em exemplos fáceis. E pensa, antes de você botar a mão no código, de você querer codificar, querer fazer o negócio, você antes pense, analise o problema. Pô, eu tenho esse problema aqui. Como é que eu posso resolver esse problema? Quais são as opções que eu tenho para resolver isso aqui? Senta, pega um caderno ou até no bloco de notas, escreve o processo em si. Pô, eu tenho que fazer isso, depois eu tenho que fazer isso. E transforma isso em código, cara. Porque a ideia aqui é que você consiga compreender o processo, compreender o problema e escrever uma solução em código. Então, galera, a dica de hoje basicamente foi essa. Eu vou trazer outras dicas e espero que vocês tenham gostado. Se inscreve no canal, até o próximo.